Gente, bom dia, graça e paz. Privilégio falar com vocês agora. Estou aqui gravando essa nossa aula no capítulo 16, que fala de homens imaturos, lá no nosso livro do Homem ao Máximo. Primeiramente, gostaria de orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de estarmos juntos agora, falando contigo, e de me dirigir aos meus irmãos, Pai Santo, no nosso curso de Homem ao Máximo. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, trazer revelação daquilo que é a Tua vontade para nós, Pai. Nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora há pouco falei com o Dilon no telefone e viemos orando. Vou estar ligando para vocês. Oramos com o Carlos e a Gigi esses dias, anteontem, e desculpe aí pelo brilho que vai trazer aqui na luz, é porque o computador está ligado e não tem como tirar isso aí, mas tirando essas falhas de dificuldades aí na parte tecnológica, gostaria de compartilhar com os irmãos isso que Deus está falando conosco aqui nessa lição. Pastor Cole começa esse capítulo, lembrando que há 20 anos ele havia escrito o livro e agora ele está fazendo uma complementação do livro e ele vai falar aqui, né, que a grande praga desse momento, que ele, quando ele está reescrevendo essa parte, é a questão da indiferença paterna, né? Do descaso paterno em relação à família, ou seja, homens que estão em casa, eles não estão ausentes mais, né? Como a gente foi lá no naqueles capítulos anteriores, falando do homem ausente. Agora, tem muitos homens, que não estão ausentes, eles estão em casa, mas eles não estão dando atenção às suas famílias. E muitas pessoas estão colhendo o fruto disso. Muitas pessoas estão se lamentando quando é tarde para se lamentar, né? Hoje eu e Eliane tivemos a oportunidade de ouvir o livro de Samuel e ouvir o testemunho de Eli, que Deus havia alertado ele a respeito da condição dos seus filhos. E ele, dentro de casa com seus filhos, ele não foi capaz, ele não foi capaz de ministrar os seus filhos. E os seus filhos morreram. Seus filhos morreram pela desobediência. A nação, né, foi julgada por causa da desobediência. E até os próprios sacerdotes, que eram os filhos de Eli, se tornaram corruptos. Parece que a gente está vendo isso acontecer hoje, né? E homens que estão dentro de casa, mas não estão levando a sério as suas famílias. Então, são indiferentes às suas esposas, são indiferentes aos seus filhos, são indiferentes às necessidades deles, certo? E muitos preocupados assim, mas e eles comigo? Olha, meu irmão, eu quero dizer para você, Deus não chamou eles para cuidar de vocês, tá? Deus não chamou sua mulher para cuidar de você, nem me chamou, e nem chamou meus filhos para cuidarem de mim, mas ele me colocou para eu cuidar deles, cuidar da minha mulher e cuidar dos meus filhos. Então é minha responsabilidade. Então eu não posso ser indiferente, certo? E muitas pessoas vão deixando. E nós, homens, temos uma tendência à procrastinação. Deixa para amanhã. Amanhã a gente resolve, amanhã a gente resolve. E aí fica tarde demais, né? Nós todos aqui praticamente podemos testemunhar quanto a vida passa rápido. O quanto os nossos filhos que ontem estavam nascendo, nós estávamos comemorando o nascimento deles lá no hospital, e hoje eles são adultos, casados, né? O Wagner tem um filho hoje, né? E o Wagner e a Eliana, que casado, morando lá no Texas, que tem, me perdoe, Wagner, são 4 ou 5 netos, só lá, né? Ou seja, já é um homem de mais de 40 anos, então as coisas passam muito rápido, né? Meu filho fez 37 anos esses dias, e parece que ele nasceu ontem, eu me lembro do dia que ele nasceu, certo? E você também se lembra. Então, agora, o que é que nós investimos na vida deles? E essa falta de maturidade dos homens de hoje, e essa não assumir essa responsabilidade é falta de maturidade, sabe?
Por quê? Porque são homens ainda que estão buscando os seus prazeres da infância. São homens que por exemplo, estão correndo atrás daquilo que acham que não conseguiram fazer quando eram jovens e estão fazendo agora enquanto já estão na fase de criar os filhos, certo? E não quer dizer que não possa fazer, mas faça com os filhos então, inclua seus filhos nos seus processos, né? Mas os homens não fazem isso. E aí não assumimos essa responsabilidade e deixamos nossos filhos à mercê do mundo. Deixamos nossos filhos à mercê de quem queira ensinar alguma coisa para eles, e nós sabemos que o mundo tem para ensinar para os nossos filhos, estou falando de homens cristãos, né? Não é aquilo que Deus quer ensinar para eles. Certo? E é sua responsabilidade, meu irmão, não adianta. Amanhã você vai prestar conta, certo? É minha responsabilidade, amanhã eu vou prestar conta. Vou prestar contas, né? Então é muito sério, tá bom? Mas o que ele fala aqui, né? Falta de interesse genuíno nos membros da família. Está lá na página 129 da apostila, né? A praga dos nossos dias é o descaso do pai em relação ao lar. Embora presente na casa, falta a ele o interesse genuíno pelos membros da família, sabe? E muitas vezes nós nos escondemos dizendo assim, mas é porque eu trabalho muito, eu tenho responsabilidades, eu trago comida para casa e eu sou responsável nessa parte. Bom que você é, muito bom que nós somos, né? Certo? Mas isso é o mínimo, isso é o básico, né? Mas mais importante do que dar comida e dar os prazeres para os nossos filhos, comprar celular novo, comprar carro, comprar as coisas, é dar, certo, caráter para os nossos filhos. E o caráter a gente só dá no relacionamento. O caráter a gente só dá mostrando para eles como é que é um homem de caráter. Agora, eu não posso dar caráter para o meu filho se eu não tenho, né? Ou se eu não o ensino. Às vezes eu tenho, mas eu não o ensino. E isso aconteceu na história humana toda, especialmente em Israel e também na história da igreja. Por quê? Porque os pais foram correr atrás de dar bens materiais para os filhos e esqueceram de ensinar as verdades bíblicas. E aí a Inglaterra, que já foi um dos berços do Evangelho, certo? Os filhos não conhecem a Deus, né? Os filhos dos cristãos de 60 anos atrás, de 100 anos atrás, os netos, nem sabem quem é Deus. E aí uma nação que tinha 30%, 50%, 80% de cristãos, né, genuínos, passa a ter 3%. Por quê? Porque os pais não fizeram caso, não tiveram interesse genuíno na criação dos seus filhos, né? Não se lembraram de ensinar os seus filhos que o nosso tempo aqui na Terra é para nos prepararmos para ir para o céu, não é? Preparando-nos, né? Ensinando-nos como é que o reino de Deus funciona, certo? Para que a gente exerça aqui as virtudes de Deus, que são ensinadas na Bíblia, as virtudes, não o poder, as virtudes de Deus, né? Para que a gente viva essas virtudes aqui, aprenda isso, porque nós somos cidadãos dos céus e isso é o que nós somos na verdade. Amém? Depois, nós, falando aqui na frente, né? Somos jovens apenas uma vez, mas podemos viver como crianças por toda uma vida. É uma verdade, né? E depois, lá embaixo, no 1 está dizendo lá embaixo, Deus aprova quem tem o coração de uma criança, mas condena atitudes infantis e imaturas. Tem muitos homens, eu mais uma vez estou incentivando os irmãos a serem vanguarda, né? Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos envolvidos em igrejas, em comunidades, e que nós somos aqueles como chamados para mudar, porque muitas vezes nós queremos mudança, mas nós temos que ser agentes de mudança, nós somos agentes de mudança, né? E até me perdoe, eu vou levantar para pegar um livro ali, para mostrar para vocês. Esse livro que eu trouxe daí dos Estados Unidos, chama Change Agent, né? Agente de Mudanças, do Os Willman, né? Exatamente falando sobre isso. Nós, em algum lugar, precisamos ser agente de mudança na vida das pessoas. Vocês foram colocados aí para isso, queridos. Cada um de vocês, tá? Cada um de vocês. Cada um irmão em Cristo, cada um cristão foi colocado nesse país aí e não foi à toa.
façam o seu trabalho, queridos, tá bom? Mas nós temos que abandonar as atitudes infantis e ensinar, eu quero dizer isso, ensinar outros a abandonarem. Quando você detectar, né, em Cristo, ora com a pessoa e ensina ela, mostra, quando você detectar uma atitude infantil, uma atitude de descaso, né, uma atitude de falta de compromisso com a família, você pode ensinar. Mas se eu não aprender, como é que eu ensino? Tá bom? Depois ele diz, quando um homem se comporta como uma criança, ele obriga sua esposa a agir como sua mãe. Não é? E aí, o que acontece? Vocês já leram lá no livro, o que acontece? Acontece qual é o prazer que tem o homem? O homem vai se relacionar com a sua mãe, né? A sua esposa vai se relacionar com você como sua mãe? Talvez você fale assim, pô, não, mas isso não acontece comigo. Tudo bem, né? Mas, mais uma vez, lembrando, você está aqui para aprender, eu estou aqui para aprender, para poder compartilhar com outras pessoas, para ensinar outras pessoas, né? Certo? E aí ele fala aqui sobre a pornografia, né? Que ela leva a um prazer, ela promete um prazer, mas na verdade ela cria autos na nossa cabeça, né? De idolatria, né? Porque na verdade a pessoa, quando está envolvida com a pornografia, ela começa a criar ídolos. É isso que a Bíblia ensina, né? Você vai ler lá nas mensagens, né? São autos da mente, que está conduzindo, nos levando a ver lá quando Israel levantava, sabe, ídolos, altares, né, para adorar outros deuses, tá? Né? E aí vem aqui, ó, no item C, nós estamos lá na página 130, a maturidade não surge com a idade, mas começa com a aceitação de responsabilidade. Né? E aí ele vem, qual a diferença, a principal diferença entre o primeiro Adão e o último? O último Adão é Jesus, não é? Então, o que o primeiro faz? O primeiro negou-se a aceitar a culpa. Adão negou a aceitar a culpa. Essa, a maioria dos homens faz isso hoje, né? A maioria. Talvez você não está incluído, graças a Deus por isso. Mas a maioria dos homens faz isso, né? O segundo, que é Cristo, ele tomou a responsabilidade, né? Ele não tinha culpa, mas ele tomou a responsabilidade, né? Assumiu a responsabilidade por todos, por todos. O que Jesus fez foi uma coisa maravilhosa, que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Ele não tinha pecado, ele assumiu a responsabilidade de pecado de toda a humanidade e trouxe sobre si, né? Trazendo essa maldição sobre si. Mas com isso, o que ele fez? Ele foi capaz de perdoar todos os pecados. Você e eu precisamos tomar essas posições. Então, o homem maturo, infantil, o que ele faz? Ele foge. E o homem maduro, semelhante a Cristo, ele assume. O homem infantil, ele mente. O outro fala a verdade. O homem infantil, ele põe a culpa nas outras pessoas, das coisas que são dele. Ele quer se esquivar, não é? E o homem maduro, ele se responsabiliza. Então, de acordo com o livro, há 3 opções de um homem que um homem pode ter. Ou ele ser um mero indivíduo do sexo masculino, ou ele ser um homem, ou ele ser um varão de aliança. Deus está nos chamando para sermos varões de aliança. Homens que temos aliança com as nossas esposas, com os nossos filhos e com a nação, né? com a humanidade, sabe? E acima de tudo com Deus, né? Para que a gente possa exercer uma influência positiva, uma forte, uma influência que vai mudar a geração, né? Tá certo? E os religiosos eram infantis e intolerantes, né? Aqueles religiosos que rejeitaram a João Batista, né? Que rejeitaram a Jesus, eles eram infantis. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o jogo deles. Eles foram incapazes de ver que Deus estava trazendo uma nova revelação. Nós precisamos ficar atentos, né? E para que isso possa fazer parte da nossa história, da nossa vida, né? De assumir, entender o que Deus está falando e mudar. Não é porque toda uma geração está perdida, porque é assim, aqui na América é assim, tal lugar é assim, aqui na minha região é assim, né? O mundo jaz no maligno.
Agora, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós, como povo de Deus, nós não vamos viver segundo o mundo, né? Nós não vamos viver segundo as estratégias que o inimigo tá levando as pessoas a se afastarem de Deus. Ao contrário, eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi o que Josué falou. E para encerrar, a maior necessidade nos negócios ou no ministério não é ter por homens disponíveis, mas por homens ensináveis. Tá certo, queridos? Eu quero te incentivar a não parar de aprender. Eu quero te incentivar, se você às vezes sente assim, não, eu já aprendi demais, né? Como um homem que falou para o Paulo Júnior um tempo atrás, não me apresenta mais ninguém, não, eu conheço gente demais, sabe? Pessoas que se fecharam. E tem muita gente que está se fechando para aprender. E mais uma vez eu lembro a palavra do Senhor, aquele que para de aprender acaba esquecendo aquilo que já sabia. Deus te abençoe, seja um homem de aliança, sabe? Sejamos nós homens de aliança, que nós sejamos homens de fé e de coragem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, obrigado. Mais uma vez eu coloco a vida dos meus irmãos na tua presença, de cada um deles e na minha vida também, para que eu seja ensinável, para que nós sejamos homens de aliança e que nós possamos não apenas abençoar as nossas famílias, mas abençoar as famílias que o Senhor coloca junto de nós. Eu te agradeço em Cristo Jesus amado. Amém.